Vou retornar hoje ao assunto dos nossos ancestrais. Num dos vídeos passados eu falei sobre o livro que falava sobre os ancestrais e como a vida deles influenciava no nosso dia de hoje. O pessoal gostou, me perguntaram e quiseram saber qual era o livro, onde que conseguiam. Já vou passar para vocês que se alguém tiver interesse de ler, eu tenho um PDF dele que está disponível no WhatsApp. Só mandar uma mensagem e pedir que a gente encaminha. Mas eu queria comentar um pouco mais a respeito disso, porque pela curiosidade que eu tive em relação a isso, eu acabei fazendo um estudo da minha família para poder realmente comprovar se aquilo que está no livro está certo. E aí eu busquei fazer a árvore genealógica dos meus antepassados, eu consegui dados desde 1700, 1600 para cá. E em cima disso, eu fui estudando e realmente vendo se aquilo que está no livro fazia sentido. E normalmente a gente até nem acredita às vezes, mas assim eu achei muitas coisas que realmente faziam, né, que estavam certas, como estava escrito pela autora. E eu gostaria de contar um pouco mais para vocês, porque na verdade, se a gente conseguir buscar isso, depois a gente vai fazendo o entendimento da nossa própria vida também. Então, assim, no livro também comenta que existem situações, por exemplo, que podem se repetir em datas específicas, por exemplo, datas aniversário. Então, muitas vezes tem um acontecimento trágico, alguma coisa, um falecimento, ou até uma coisa boa também, pode ser um aniversário, uma data de casamento, e que por acaso 50 anos depois acontece na mesma data algo parecido com outro familiar, né? E a gente foi vendo assim nesses estudos que eu fiz da família, por exemplo, nomes, né? Então antigamente era muito comum de darem nomes do avô, né? E até hoje ainda se faz isso, mas na minha família o que aconteceu? Filhos que nasciam eram homenageados então com o nome do avô. Aí essa criança faleceu bem cedo, geralmente assim até menos de 1 ano de idade. Mas isso na década lá de 3 séculos passados, né? Que na época também não tinha muito recurso, não se sabe bem exatamente do que faleceram, mas faleceram crianças muito jovens. Aí os pais tiveram outros filhos, daqui a pouco tiveram outro filho, quiseram botar o mesmo nome daquele primeiro que havia falecido. Repetiu o nome e aí o que acontecia? A criança falecia também, né? Então eram destinos que por acaso ou não se repetiam, né? Pelo mesmo nome, né? Outras vezes situações relacionadas a datas, né? A idades, por exemplo, teve num dos meus ancestrais um familiar que a mãe faleceu com 58, a esposa faleceu com 58 anos, a sogra faleceu com 58 anos e a filha faleceu com 58 anos. Isso é só coincidência? Ou se realmente isso é como se fosse uma lealdade da família? Porque às vezes a gente se sente assim que para ser leal ao pai e à mãe a gente tem que repetir os mesmos destinos que eles. Então, isso tudo está dentro desse livro que vocês vão poder ler também e entender um pouco melhor. Mas eu quis ilustrar com a história da minha família porque realmente eu fiquei bem chocada quando eu encontrei tantas coisas que faziam exatamente aquilo que o livro dizia. Então, mais uma chamada para vocês poderem de repente mesmo ter acesso a esse livro e fazer o entendimento também da família de vocês e como isso está interferindo no agora.